Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Atos capítulo 2, do verso 5 até o verso de número 13. E eu vou ler esse texto com você em nome do Senhor. Versículo 5 do capítulo 2 de Atos diz assim: Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quando nós estudamos, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, sob uma perspectiva missionária, nós conseguimos identificar dois movimentos que são muito interessantes para nós compreendermos como é a ação de Deus no mundo e na nossa vida. Quando nós observamos o que acontece nesse derramar do Espírito em Atos, nós identificamos dois movimentos, duas ações de Deus que nos ajudam a compreender esse modo, como Ele quer alcançar o nosso coração e usar a nossa vida para a sua glória. O primeiro movimento que você encontra no livro de Atos é o que nós poderíamos chamar de movimento centrífugo, ou seja, que começa no centro, mas que se afasta do centro. Quando nós usamos a expressão centrífuga, nós estamos falando de algo que faz com que o que está no centro se afaste para a extremidade. E essa é uma das implicações do ministério do Espírito na vida da igreja. Ela sai do centro. Ela vai para a extremidade, ela vai para a periferia, ela vai para longe, ela vai para o campo missionário, ela vai por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Por isso, o derramar do Espírito é um movimento do centro para fora, porque todas as nações têm uma experiência de contato com o poder de Deus e com a declaração das grandezas de Deus. Mas o segundo movimento que nós identificamos é o que nós chamamos de movimento centrípeto, que é o contrário. Se centrífugo é do centro para a extremidade, o centrípeto é da extremidade para o centro. É o convite, é o vinde a mim, todos que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, vinde vós os povos de todas as nações. Percebam que quando o Espírito se manifesta, as pessoas começam a aglutinar, começam a chegar. Há espaço para a chegada. Deus é um Deus convidativo. Essas são as duas dimensões da experiência com o Espírito. De um lado, a receptividade da fé, o convite para a vida cristã. Cheguem-se, venham como estão, Deus é bom, seus braços estão abertos, suas mãos estão estendidas, seus ouvidos estão atentos, todos podem encontrar lugar aqui. Mas de outro lado, o envio, o ide, vão buscar os que estão longe, aqueles que estão distantes, aqueles que não têm chance, aqueles que nunca ouviram. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A igreja sobrevive nessa dupla dinâmica. De um lado, o coração aberto para receber as pessoas. De outro, os pés preparados
para anunciar o evangelho às pessoas. Por isso que um dos itens da armadura de Deus é o calçado da preparação do evangelho da paz. Pés prontos. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. No derramar do Espírito, você tem as duas perspectivas. No derramar do Espírito, você tem os dois movimentos. O movimento da extremidade para o centro, porque gente de toda parte vem ver o que está acontecendo e chega e pode participar e ouvir e perceber o que está acontecendo. Mas também o movimento de dentro para fora, do centro para a extremidade, porque ali estava começando o maior movimento missionário da história da humanidade. As nações agora estavam no horizonte. As nações agora estavam diante dos olhos. Deus estava começando um projeto cujo alcance seria o mundo inteiro. E louvado seja o nome do Senhor, o que começou naquele dia, 50 dias após a ascensão de Jesus, quando os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. O que começou com aquele derramar do Espírito foi alcançando o mundo inteiro e finalmente alcançou o nosso coração. Aqui nós estamos vivendo essa verdade, celebrando essa verdade, participando dessa bênção que é podermos ter o nosso nome escrito no livro da vida. A igreja não pode recusar dar sequência a esse ministério do Espírito. A igreja tem que ter uma ação centrífuga que vai para as extremidades, que vai buscar o pecador, e centrípeta, que recebe, que acolhe, que abençoa e que tem lugar para todo mundo. Essa é a missão da igreja. Receber e enviar, acolher e alcançar, demonstrar amor e também viver na coragem do Espírito, que faz com que o Evangelho seja anunciado para todas as nações. São movimentos do Espírito que acabam implantando na experiência diária da igreja estes sinais da sua presença. Quando a igreja assume a vida no Espírito como a vida que vale, como a vida que Deus quer, como a vida da qual nós não podemos fugir, então os sinais da ação do Espírito começam a se manifestar. E o primeiro sinal de hoje, que eu gostaria de compartilhar com você, acrescendo àqueles 3 que nós vimos na semana passada, é o seguinte: quando o Espírito age na igreja, os limites desaparecem. As distâncias são encurtadas. As barreiras caem por completo. Os partidos desaparecem. Veja, o livro de Atos fala da comunhão dos discípulos aguardando a promessa do Espírito, mas quando vai falar dos judeus que estavam em Jerusalém, chama esses judeus de homens tementes a Deus, ou como diz uma outra tradução, homens piedosos. É tão gostoso ver isso na Bíblia, porque quando o Espírito age, quem é de fora do grupo é visto com respeito e carinho. Não há essa dicotomia entre nós e eles. Nós estamos experimentando algo lindo do Espírito, mas eles também são gente que Deus ama e em quem a gente consegue enxergar coisa boa se não tiver os olhos contaminados pelo pecado, pela inveja e pela maldade. O grupo dos discípulos era um, mas nem por isso o grupo de fora podia ser descaracterizado, preconceituado, desprezado, negligenciado. Não, era gente de Deus. Gente ignorante, é verdade. Gente que ainda não conhecia o ministério de Jesus mais aprofundadamente. Gente que ainda não estava participando daquele nascer da igreja, mas gente que temia Deus. Como é bonito ver em crentes cheios do Espírito essa disposição para enxergar nos outros o que os outros têm de melhor. Quando Jesus ainda estava andando com os seus discípulos nessa terra, houve um momento de tensão no ministério, porque os discípulos encontraram um grupo de pessoas
que estava dando sequência ao que tinham visto em Jesus, embora não andassem com Jesus. E aí os discípulos foram contar isso para Jesus e disseram: Senhor, nós encontramos pessoas que falam em teu nome, mas que não são dos nossos, e nós as repreendemos para que não fizessem mais isso. E aí Jesus saiu com uma tirada que é daquelas que a igreja não pode esquecer jamais. Não façam mais isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim, mas quem é a meu favor, trabalha para o Pai. Vocês não repreendam quem estiver fazendo o que nós estamos fazendo, importa que nós somemos esforços, que nós trabalhemos juntos, que nós construamos um mundo melhor. Os grupos são necessários, mas eles não podem se absolutizar. As denominações são importantes, mas elas não podem se absolutizar. Não é porque o fulano não faz parte da minha igreja que ele não presta. Não é porque aquela igreja não é igual à minha que ela é pior que a minha. Não é porque aquela denominação não vive na dinâmica que eu vivo que eu vou acusar aquelas pessoas de serem gente que não é de Deus. Nem a palavra faz isso, quanto mais gente que julga olhando o exterior e não o coração. Você sabe que Samuel tomou uma reprimenda do Senhor quando ele fez isso. Olhou para a aparência e julgou pela aparência, sem contudo conhecer o interior. E Deus o repreendeu dizendo: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o fora, eu vejo o coração. O homem vê o que está evidente, eu vejo o que está escondido. Se os julgamentos terminassem na igreja, seria uma coisa tão boa. Se nós nos respeitássemos mais. Você não precisa ser do meu grupo para ser meu irmão em Cristo, e louvado seja Deus por isso. É claro que há muitos equívocos denominacionais que acabam atrapalhando o projeto da unidade, mas o que mais atrapalha o projeto da unidade não são as diferenças doutrinárias, as diferenças confessionais. O que mais atrapalha o projeto da unidade é o pecado, é a inveja, é a arrogância, é o orgulho, é a competitividade dos nossos corações que não temem a Deus. É isso que atrapalha o projeto da unidade. O projeto da unidade não é atrapalhado pelas formas de batismo. O projeto da unidade não é atrapalhado pelas formas de culto e liturgia. O projeto da unidade não é atrapalhado pelas questões arminianas ou calvinistas. O projeto da unidade é atrapalhado pela soberba do coração, que considera o outro como inimigo e não como irmão na fé. O livro de Atos já começa dizendo: vejam, tem dois grupos aqui. Os que estão experimentando o derramar do Espírito e os que estão vendo isso acontecer. Os que estão experimentando o derramar do Espírito são os discípulos que estavam no contexto do pacto da obediência. E os que estão vendo isso acontecer são homens tementes a Deus, a quem Deus quer alcançar, a quem Deus ama e que devem ser tratados com respeito. Os partidos caem. As distâncias diminuem. A geografia muda. O mundo estava representado ali em Jerusalém. Pelo menos simbolicamente. Afinal de contas, havia pessoas de todas as regiões. O próprio texto de Atos faz questão de dizer que havia gente de toda parte. Da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia. Havia medos, elamitas, gente do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, gente do Egito, da Líbia, das regiões de Cirene, gente que vinha de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Veja que lindo! O mundo fica pequeno quando o Espírito Santo age. O mundo às vezes parece tão grande, mas quando o Espírito Santo age, as distâncias são encurtadas. Qualquer lugar é possível. Qualquer lugar fica logo ali. É tão gostoso quando a gente participa da obra missionária, porque a gente mantém contato com gente que está tão longe, mas ao mesmo tempo parece estar tão perto. Até pouco tempo eu recebia muitos e-mails e até trocava alguns e-mails com um missionário que estava no Egito. Tenho trocado ou recebido mais do que mandado e-mails com uma missionária que está
no mundo islâmico. Ah, como o mundo parece logo ali. E quando o Espírito Santo age, tudo fica ainda mais próximo. Você começa a perceber que não há distância que não possa ser superada, que não há lugar onde o Evangelho não pode chegar. Os limites culturais caem por terra. Veja, são 2 milagres, eu já falei um pouquinho sobre isso na semana passada. São 2 milagres os operados ali no Pentecoste. Um é o falar em línguas. As chamas como línguas de fogo sobre as cabeças dos discípulos. Eles, homens incultos na sua maioria e letrados, gente que andou com Jesus da região, falando em línguas e experimentando um derramar. Esse é o primeiro milagre, mas tem um segundo, que é o fato de cada habitante de cada região ali representada em Jerusalém ouvir aqueles discípulos falando, cada um na sua própria língua. São 2 milagres. Um milagre toca a língua dos discípulos, o outro milagre toca os ouvidos dos que ouvem. Os árabes ouviram sobre as grandezas de Deus na sua própria língua. Os cretenses, os medos, os elamitas, os da Panfilha, os do Egito, todos que estavam ali, cada um começou a ouvir na sua própria língua. Aquela bagunça, aquele barulho, não era um movimento assim, totalmente organizado, articulado, não falava um de cada vez, estava aquela balbúrdia, mas o Senhor foi corrigindo a balbúrdia, foi viabilizando a compreensão. Aqui você tem, obviamente, a inversão do que aconteceu em Babel. Em Babel todos falavam a mesma língua e estavam focados no mesmo objetivo, só que era um objetivo pecaminoso, egocêntrico, de rebelião contra Deus. Aí Deus desceu em Babel para confundir as línguas, de modo que ninguém se entendesse. Estava tudo tranquilo até que Deus entrasse em cena para tumultuar tudo, espalhar brasa, fazer uma confusão e mandar cada um para o seu canto. Em Pentecoste é o contrário. Está tudo tumultuado, gente indo e vindo, cada um falando numa língua. Os discípulos de repente começaram a orar em línguas, aquela confusão a ponto de chegar gente que diz estão bêbados. Veja, não era uma coisa sóbria, tranquila. Porque no versículo 13, alguns acusam os discípulos de estarem de fogo. Mas o Senhor entra em cena, não mais para bagunçar aquela sistemática pecaminosa do egocentrismo e da arrogância, mas agora para pôr ordem no caos de novo e fazer com que na diversidade, na confusão, todos pudessem compreender que Deus é grande. Que movimento maravilhoso! É um sinal da ação do Espírito na igreja. Quando o Espírito age, os limites caem por terra. As distâncias são encurtadas, as barreiras desaparecem, o Espírito Santo faz a obra e nós nos entusiasmamos, nós nos deliciamos, nós vibramos com o que o Espírito está fazendo. Se em época de Copa do Mundo nós vibramos quando a seleção joga bonito, organizado em campo, cada um cumprindo a sua função. Como não é a alegria do crente em ver o Espírito agindo, tomando as diferenças nas mãos, usando um aqui, outro ali, e todo mundo tem valor, e todo mundo tem papel, e todo mundo tem lugar. Porque Deus está no controle de todas as coisas. É assim que o Senhor Jesus sonha a igreja. Uma igreja em que os limites são superados. Os partidos existem, os grupos existem, tem os que estão aqui, tem os que estão lá. Não vai viver todo mundo junto o tempo todo, mas todo mundo se respeita, se ama. A geografia existe, o mundo é grande, mas ele fica pequeno. Deus enviando para todos os lados gente que vai fazer diferença. As culturas são diferentes, as línguas são diferentes, a etnia é diferente, mas Deus faz com que todos se compreendam, e o que está no centro da questão não é que povo é melhor ou que povo é pior, mas as grandezas de Deus. Todos os ouviam falar, cada um na sua própria língua, sobre as grandezas de Deus. Quando a gente decide falar de Deus, as nossas diferenças caem, porque todos os olhares estão voltados para o Senhor. Essa é a primeira lição.
Primeiro sinal de hoje da ação do Espírito na igreja: a extrapolação dos limites, o fim dos limites, o encurtamento das distâncias, a queda das barreiras. Segundo sinal da ação do Espírito, que também é maravilhosa no texto de Atos 2, é o exercício dos dons como experiência de adoração. Veja, os discípulos falam em línguas, e eles falam em línguas as grandezas de Deus. Tem duas questões aqui. A primeira é teológica. O centro do falar é teologia. O conteúdo do falar é teologia. Os discípulos falavam em línguas, mas o discurso dos discípulos eram as grandezas de Deus. Os dons não apontavam para os discípulos, os dons apontavam para o Senhor. A adoração era o ápice da experiência. Os dons que se tornaram visíveis, evidentes, sobretudo o dom de línguas naquele momento, as chamas de fogo, as labaredas, o som do céu, todo aquele entusiasmo, todo aquele êxtase, tudo aquilo apontava na direção do Senhor. Ele era exaltado, ele era engrandecido. Às vezes o que me assusta na igreja é que os dons acabam engrandecendo aquele que os possui. Os dons acabam exaltando aquele que os possui e exercita e evidencia. Então, dependendo do dom, mais valorizada é a pessoa que o tem. E aquele que aparentemente não tem dons dessa magnitude ou não tem conhecimento dos dons que possui, fica em segundo plano. Os dons na igreja contemporânea, várias vezes, em muitos lugares, acabaram sendo considerados como troféus, medalhas de honra ao mérito. Ah, essa pessoa deve ser muito especial porque ela tem um dom muito especial. Ou seja, não é o dom que faz da ação dela uma ação especial, mas é ela que faz, na sua especialidade, o dom acontecer. Porque ela é especial, ela tem o dom. É assim que a gente acaba pensando, mas isso está errado. Quando a gente vai para a palavra, os dons são dados gratuitamente, graciosamente. São dádivas do Espírito Santo que concede-os a quem quer. Ali todos receberam essa manifestação do Espírito Santo. Mas quem ficou no centro da questão, quem foi contemplado de forma efetiva ali foi Deus. As grandezas eram de Deus, não dos discípulos. E é uma pena quando aparentemente os dons exaltam as grandezas dos seus possuidores. Porque a glória de Deus, ele não divide com ninguém. E um momento que era para ser espiritual acaba sendo um momento carnal. Quando na igreja os dons chamam a atenção para a pessoa que os exercita, alguma coisa está muito errada e o Espírito Santo está ficando em segundo plano. O ego está ficando em primeiro. A soberba está em primeiro. O orgulho espiritual está em primeiro. Ricardo Gondim diz que a pior vaidade, ou o pior tipo de vaidade, é a espiritual. E quantas vezes a vaidade espiritual não tem se infiltrado nas nossas comunidades por causa de pessoas que têm dons que deveriam glorificar a Deus, mas acabam glorificando a própria pessoa. Os discípulos falavam em língua sim. Era uma coisa extraordinária. Mas o que eles falavam? Que Deus é grande. E além da questão teológica, aqui tem a questão pedagógica. Porque à medida em que cada um compreendia, cada um aprendia sobre Deus, porque toda adoração é também ensino, pregação. A adoração tem conteúdo, e o conteúdo faz com que as pessoas aprendam sobre Deus. Por isso que a adoração na igreja tem que ser criteriosa, bíblica, fiel, consistente, abençoadora. Nós não podemos fazer da adoração um momento emocional. Adoração também é ensino. Há um lado didático na adoração.
Uma pessoa que entra numa igreja e vê o povo de Deus adorando, ela tem que aprender enquanto vê isso. Quantas músicas no cenário evangélico hoje não só não ensinam nada, como ainda atrapalham o aprendizado. Porque acabam insinuando coisas que a Bíblia não diz. Coisas contrárias àquilo que a Bíblia diz. A adoração não é para ser mantra. A adoração não é para ser experiência emocional, afetiva apenas. É claro que as emoções fazem parte, até a questão motora faz parte, como levantar as mãos. Levantar as mãos é uma bênção, por isso o apóstolo Paulo diz: quero que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas. É o corpo inteiro, é o ser inteiro, é a vida inteira ali na experiência da adoração a Deus. Mas o intelecto também tem que estar presente. Não pode ser uma experiência alienada e alienante. Não dá para cantar coisas que não têm sentido, irmãos. Não tem como a gente cantar coisas que a Bíblia não diz. Está errado. Porque enquanto os discípulos adoravam, eles ensinavam. E enquanto os outros ouviam, eles aprendiam. Quando uma pessoa entrar no culto na sua igreja, ela tem que aprender desde o primeiro momento. As pessoas aprendem desde a porta com o diácono, com o obreiro que recebe, já no aperto de mão, no desejo de paz do Senhor, já tem aprendizado. O lugar que ela senta. É claro que existem algumas igrejas que acabam sendo muito preciosistas, na minha maneira de ver, e exageram na quantidade de elementos didáticos. Pensam nas cores, na disposição dos móveis e assim por diante. É claro, tem beleza nisso, mas eu acho que a gente também não precisa exagerar, porque um ser humano comum não capta uma infinidade de informações no mesmo ambiente. Mas tem coisas que não podem passar. O atendimento cristão para quem chega, a palavra que abre o culto, as músicas que são cantadas, o sujeito tem que aprender. Ele tem que sair dali dizendo: meu Deus, quanta coisa linda que eu vi hoje. Que Deus maravilhoso esse que esse povo adora. Quantas lições impressionantes. Que maravilha é andar com esse Deus. Os discípulos adoravam através dos dons. E enquanto adoravam, não só exaltavam a Deus, como ensinavam as pessoas que estavam ali sobre o caráter e a grandeza de Deus. Essa é a segunda questão. É um sinal da ação do Espírito Santo na igreja. A adoração em primeiro lugar. E através da adoração, ensino, crescimento, aprendizado, Deus no centro, fazendo novas todas as coisas no nosso coração. E para terminar, terceira ideia que nós podemos extrair desse pequeno trecho que nós lemos. Hoje nós estamos falando sobre Atos 2, de 5 a 13. Falamos na semana passada, Atos 1, de 1 a 14 e 2, de 1 a 4, introduzindo o nosso assunto. Terceira ideia desse segundo estudo nosso hoje é a seguinte: quando o Espírito Santo age, ninguém fica indiferente, seja para o bem, seja para o mal. Quando o Espírito Santo age, todos têm que tomar as suas decisões. Veja, no texto, todos tomam as suas decisões. Os que ficam maravilhados, porque o texto fala daqueles que ficam maravilhados, atônitos e perplexos. Versículo 12, todos perguntavam uns aos outros: que maravilha é essa? Mas também houve naquele dia aqueles que preferiram zombar, criticar e acusar. Verso 13, alguns zombavam e diziam: beberam vinho demais, estão bêbados. Cambada de gente que não tem o que fazer. Isso eu acho lindo na ação do Espírito também. Que a ação do Espírito não se impõe. Ela permite que cada um tome a sua própria decisão. Eu fiquei um pouco incomodado naquela época em que, em cultos maravilhosos às vezes, espirituais às vezes, com presenças de preletores importantes no cenário evangélico, se fazia uma espécie de terrorismo, eu vou chamar assim,
para que as pessoas acabassem caindo. Eu nunca neguei que é possível cair no espírito e que muitas pessoas tiveram essa experiência de forma legítima e maravilhosa, abençoada e abençoadora. Mas me deixava um pouco incomodado quando eu sentia que aquilo parecia uma obrigação, a ponto de, se alguém não caísse, sair dali triste. E quantas vezes a pessoa que orar não acabava forçando um pouco, empurrando um pouco, porque de repente parecia que se alguém não caísse, não estava no Espírito. Eu não sei. Eu acho que quando o Espírito Santo age, cada um responde na liberdade do seu ser. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E o Espírito Santo não violenta ninguém. O Espírito Santo não é arbitrário sobre a vida de ninguém. O Espírito Santo é doce, meigo, lindo, gentil, respeitador. É o Espírito Santo. Não é um espírito imundo, não é um espírito demoníaco. É dos espíritos demoníacos o processo violento, impositivo, arbitrário, que invade, que entra sem pedir licença, que possui. As experiências de endemoniamento na Bíblia são experiências contra as quais o sujeito que é tomado não tem nenhuma defesa. É o diabo que chuta a porta, que força a barra, porque, caso contrário, ele não tem ação. Mas o Espírito Santo não, ele é doce, eu diria carinhoso até, porque todos têm a sua liberdade preservada, ninguém é inundado sem desejar. Eu digo que espíritos imundos invadem, o Espírito Santo inunda. Como quando você coloca um copo sob a torneira aberta e aquele copo é cheio de água cristalina. Você é um copo que se coloca debaixo desse derramar e o Espírito Santo enche você. Que coisa mais linda! Por isso, existem aqueles que experimentam, aqueles que observam e ficam encantados, mas não experimentam nunca, e aqueles que rejeitam, criticam, condenam. Se o Espírito Santo fosse arbitrário, tirano, ditatorial, ali não sobrava ninguém. E ai do que se manifestasse contrário. E ai do que dissesse qualquer bobagem, seria fulminado na hora. Mas não era assim. Não é assim. E não vai ser jamais assim. O Espírito Santo é um conselheiro maravilhoso. É a própria presença de Jesus nesse mundo em que Jesus chegou a andar, pisando nesse solo, comendo desse pão, respirando esse ar. O Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus em atuação, é o Espírito de Cristo, como diz Paulo. E ele convida, ele chama, ele abre os braços, mas cada um decide o que quer. Mas ninguém pode ficar indiferente. Ninguém pode ficar indiferente. Você decide o lado do muro que você quer ficar. Não tem em cima do muro. Recebi um e-mail muito engraçado esses dias. Ele ilustrava essa ideia da seguinte maneira. Havia um grupo de pessoas sob um muro. Um grupo de pessoas sobre um muro. Como que em pé. Pense num muro largo, num muro grande. E muita gente ali em cima do muro, olhando para os dois lados. De um lado do muro, havia anjos dizendo, pulem para cá, pulem para cá. Algumas pessoas que já haviam pulado dizendo, venham para cá, venham para cá. E do outro lado, um grupo de demônios, em absoluto silêncio. E do lado dos anjos, um clamor, um chamado, venham para cá, pulem para cá. Saiam daí, venham para o nosso lado, fiquem aqui conosco. E do lado dos demônios, silêncio total, ninguém falava nada. As pessoas no muro olhavam, viam aqueles anjos chamando, aqueles demônios quietos. De repente alguém disse assim, e vocês, demônios? Não vão chamar a gente, não? Não vão pedir pra gente ir desse lado, não? Vocês não estão interessados em nós, não? Aí um demônio lá do meio respondeu, nós não. Essa parte do muro também é nossa. Em cima do muro também é terreno nosso. Vocês já estão onde nós queremos. Não precisam dar nem um passo.
Eu gostei dessa ilustração. É só uma ilustração, mas ajuda a entender que diante da ação do Espírito, ninguém pode ficar indiferente. Você precisa escolher de que lado você vai ficar. Se daqueles que desfrutam da ação do Espírito, ou se daqueles que apenas observam de longe, ou mesmo daqueles que até criticam, porque não entendem aquilo que vem. Que Deus abençoe o seu coração e que esse estudo faça bem para a sua alma, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.